mas o time do São Paulo ontem conseguiu a proeza de sofrer 3 gols do pior ataque do campeonato, que mesmo tendo feito esses 3 gols, chegou a 13, continua o pior ataque do campeonato. Então não argumenta aí, né, José? Tá cheio de argumentos. Boa noite. Ele tá machucado por dentro. Boa noite. Não falo nada. Boa noite. Deixa ele, tá machucado. Noite, sim. Você pode sorrir, não fica escondendo o sorriso, não. Pode mostrar a mobília. Boa noite, Plihal. Boa noite, Zé. Ô, Plihal, você tem toda a razão. Você sabe que eu não peso a mão no Roger. Eu acho que o Roger tem muitos problemas para resolver. Sim. O São Paulo tem muitos problemas para resolver. Mas ontem especificamente... A assinatura dele. Especificamente ontem, no caso de ontem, ele tem participação. Pô, quando ele escala... Participação não, ele tem toda a participação. Quando ele escala 4 jogadores no ataque com 2 jogadores no meio campo... Contra o Corinthians. Sendo que desses 4 do ataque... Em Itaquera. 3 teriam dificuldade para voltar para marcar. O único que tinha... O Arthur tem força. O Arthur tem feito esse trabalho. Os outros 3 sem dificuldade. Tanto que o Ferreirinha toma um come no gol do Mateuzinho. É sentado. Não deu, eles não aqueceram no campo. Não deu para escolher a chuteira certa. Já. Não sabe que tem que jogar com a vez. Mas ele podia dar o come também lá na frente, né? Também. Aí o lateral que dribla o ponta... O atacante... Esse futebol é incrível. Porque o meio-campo do São Paulo ficou despovoado. O gol do Bidon mostra claramente o acontecimento, né? E tem muitas coisas para a gente falar a respeito disso, né? O jogo... Que isso? Ô, Tetra, o que você tá tomando aí, Tetra? J. Cristo, hein? Esse é um problema, cara. Whey. Quando ele toma esses negócios... Mostra esse... Quando ele toma esses negócios, ele fica turbinado. Ele tá turbinado lá. Olha o tamanho do copo. J. Cristo que me protege. Vai ficar todo. Aí precisa ter valente. Só para dizer o seguinte: se o São Paulo tivesse perdido por 5-0, seria justo. Seria um placar correto. Seria mais adequado do que 3-2, muito São mais. Paulo, o Corinthians fez 3 e doou 2. Sim. Um diretamente, aquele gol contra do Mateuzinho, e o outro na saída, o Ranieri foi impreciso, incapaz e deu a bola para o São Paulo fazer o gol. Agora, é aquele negócio. Vai falar do Damião Bobadilha? Vai falar do acontecimento do Luciano na bandeirinha de escanteio? Vai falar dos acontecimentos... Analista de patolada, que ponto chegamos? Do Daronco. O Daronco foi anular. O Daronco foi analisar. Ué, já o Daronco que fez a análise. Ele analisou lá, hein, Pascal? Foi lá ver. Eu acho que ele tomou whey hoje, hein? Eu acho que ele tomou whey também. Você viu o Daronco? Não tem... Olha, ontem ouvindo o Daronco falar a respeito do lance, me deu um constrangimento, cara. Sim. Foi bem o Daronco. Eu me deu um constrangimento. Fiquei constrangido. Mas são assuntos que a gente pode abordar ao longo... Agora, que o Corinthians deitou e rolou. Não fala assim, porque o Diniz deu um nó tático no São Paulo. O São Paulo também ajudou. São Paulo entrou com 2 jogadores no meio campo com poucas características de marcação. Liberou o trabalho do... Gente, onde é que o Garro jogou e não suou a camisa? Ele entrava, só aqui, ó, toque me voe. Ninguém chegava. O Garro deu 2 canetas num lance só. Ou eu estou falando alguma coisa que não aconteceu? O São Paulo não viu o Corinthians. Carrilho não jogava a bola 200 anos, jogou pra caramba. Pelo amor de Deus. Bidon tava meio apagadinho, jogou pra caramba. E depois esse negócio do áudio vazado, às vezes eu tenho dúvida se foi vazado, se alguém queria, ou se era de propósito. O Louco Abreu comemorava a maioria dos gols assim, o próprio Luiz Soares. Ali tem o Corrones, o Zé que jogou com um monte de argentino na Inter de Milão, sabe que eu estou falando que isso é bastante comum. Eu sei que aqui no Brasil pode ter uma conotação, uma visão diferente, ainda mais depois de, no mesmo campeonato, recentemente, 2 jogadores do Corinthians, o Alan e o André, terem sido expulsos porque pegaram ali no órgão genital. Para mim há uma diferença clara. Por quê? Vou explicar antes de dar a palavra ao Pascoal. O Alan e o André foram ofensivos, se dirigiram ao adversário. O Bobadilha se dirige ao banco do São Paulo, mais ou menos esse gesto. Não tinha ninguém naquela numerada atrás do banco do São Paulo não tinha ninguém. O Corinthians estava punido por conta do gesto ao Carlos Miguel. Com Carlos Miguel. Exatamente, no derby. Ali era para traduzir
pro português eu tenho sangue. Ou outra coisa. O Corrones, culhões. Calma. Não, mas pode virar um negócio verdade. Tem que falar. É isso, tem que falar. E não é ofensivo, não foi agressivo com ninguém, não foi ofensivo a ninguém, a alguém. Diferentemente do Alan e do André, que a gente sabe o que é aquele gesto. Mesmo assim, Pascoal, você acha que em termos de simetria, os gestos são idênticos? Se no Brasil tivesse o Tribunal de Penas e eu fosse um dos juízes, eu daria cartão vermelho e suspensão para o jogador do São Paulo. Né? Para mim é um gesto tão ofensivo como o outro. Não vejo nenhuma diferenciação. Não é porque no Paraguai pode fazer, no Uruguai faz, na Argentina faz. Eu digo pela finalidade. Não, eu digo pelo propósito. Então, mas o propósito é diferente. O propósito é diferente, Pascoal. Não, para mim não. Mas é. Para mim não. Para mim não. É diferente. É a mesma coisa que virar para a torcida, desculpa o termo, tá? E falar chupa. É isso. Ele está falando. Ele está falando. Ô, Plirra, vai por mim. Vai por mim. Eu joguei vai por mim, Pascoal. Vai por mim. Os caras, vai por mim. Você falou que eu joguei com a Argentina. Vai por mim que eu. É esse o pensamento dos caras nesse aspecto. Se você perguntar para qualquer jogador ou para qualquer jornalista, eles vão falar. Isso daí o que é? Eu tenho Corrones. É para quem? É para o banco? Não, assim, eu tenho fibra. Ele foi na direção do Banco do São Paulo. Sim, mas fazendo esse gesto? Não, mas é a mesma coisa, o significado. Sim, mas é a mesma coisa o Abel. O Abel estava fazendo para o jogador dele. Citado vai ser julgado. É um terceiro caso. Sim, mas eu estou dizendo. Mas uma terceira simples, eu concordo. O Daronco está de costas, ele não viu. Mas eu estou dizendo para você, o Abel pode falar, eu fiz para o meu jogador, eu não fiz para a torcida. Eu estou dizendo, o gesto não toca na genitália. É que eu estou falando. Eu acho que se ele conhecesse, ele deve conhecer o ambiente do futebol sul-americano gestual, ele sabe muito bem o que aconteceu. Ele interpretou no modo brasileiro. Porque se ele vai apitar um jogo na Argentina e ele vê esse tipo de situação, talvez ele expulse o jogador que faça um clássico em que a gente sabe o peso de uma expulsão. De um jogador que, para mim, não quis ser ofensivo, não quis agredir o adversário, o cara é expulso, a gente sabe o peso de uma expulsão. Mas aí Tetra, quero te ouvir, Tetra. Então, nós estamos jogando no Brasil, não estamos jogando no Paraguai nem na Argentina. Então ele tem que respeitar como está sendo feito o campeonato aqui. Se você expulsou lá o Alan, se expulsou o André, se expulsou o outro, que eu acho também uma frescurada, né? Dá um cartão ali e tudo. Eu acho até um pouco exagerado essas expulsões, sabe? Ai, que foi uma coisa ofensiva. Cara, o futebol ali, tá na adrenalina, chega lá, aqui, tá punido, cartão amarelo. Agora expulsar, né? Mas se está sendo essa... É aquela coisa da interpretação ou interpretação não, do critério. Não é nem interpretação, é critério. Não encostou. Não encostou, mas fez um movimento e ele ainda estava correndo com os negócios balançando. Os caras parecem que não usam sunga hoje, porra. Então, assim, ficou feio. Ficou feio. Eu não estou aqui para ficar comentando essas cenas lamentáveis, mas ficou feio. A atitude ficou feia e gera polêmica, porque, não encostou na genitália, por isso eu não expulsei. Porque também se ele fala assim, porque no país dele eles comemoram um gol assim, que quer dizer que é raça. Era muita explicação. Nós estamos no Brasil, a regra está sendo, se fizer gestos obscenos, é para expulsar, então tinha que expulsar. Após revisão, terceiro jogador de São Paulo, comemorando o gol, ele não encosta a mão na sua genitália, ele comemora a situação de raça, Tentando explicar pro Daronco. Mas aí não é questão da cultura. O Daronco estou tentando explicar para ele. Mas o Daronco sabe disso. É questão dos critérios, aquilo que foi feito. Então, quer dizer, é a mesma coisa que a gente fala muitas vezes sobre as expulsões.
A expulsão aqui no Brasil normalmente é quando você quebra a perna de um cara, quando você abre o supercílio, quando você dá um soco na cara. Do Palmeiras, o cara deu uma joelhada ontem. Aí você fala assim, pô, tem sangue, então precisa expulsar. São os critérios analisados, infelizmente é assim. Vamos pro campo. Tetra, todo mundo sabe que o setor mais forte, onde o Corinthians tem mais oferta, é no meio campo. O Corinthians, por exemplo, ontem não tinha o André, mesmo assim tinha um meio-campo extremamente competitivo com o Ranieri, com o Carrilho, com o Bidon e com o Garro. E aí você pega a escalação do São Paulo e vê só 2 jogadores nesse setor, com 2 pontas, diferentemente das últimas partidas do São Paulo, quando o Roger decidiu sacar o Ferreirinha e colocar o Cauli exatamente para dar uma preenchida maior no setor. Além de Luciano, que no 4-2-4 fica meio inútil, fica meio sem função, e o Caleri lá na frente tentando brigar com todo mundo. Já estava meio na cara, mesmo antes do apito inicial, Tetra, que ia ser muito difícil para o São Paulo, ainda mais na Neoquímica Arena, obter sucesso com essa formação? Assim, a gente costuma dizer aqui que essas 2 equipes precisam estar com o seu time titular, bem fisicamente, encaixadinho, para fazer em frente às equipes que têm melhor elenco, que têm maior investimento. A gente repete isso aqui no programa toda semana. Corinthians brigou e foi campeão da Copa do Brasil muito dessa maneira, quando o time ficou encaixadinho com o Dorival. O próprio São Paulo, quando fica bem na competição, quando briga pelas primeiras posições ou até chega à decisão, também é assim. Então o São Paulo tem problemas de contusão, tem problemas de suspensão, tem problemas que o Corinthians já teve até pior, né? Mas é o São Paulo que tem nesse momento. Então vai jogar no campo do adversário, que esse adversário, o Corinthians, me parece que é aquele time que gosta desse tipo de jogo, contra time do seu nível ou um pouco acima, porque os jogadores se transformam, se dedicam, se concentram de uma maneira, por isso que eu acho que o Corinthians tem chance nas Copas, porque realmente há uma mobilização, há um empenho diferente em jogos grandes assim, ou não sei se o time do Corinthians, os jogadores que estão no Corinthians, estão mais preparados para esse tipo de jogo. Eles se complicam contra time que, às vezes, ele tem que propor o jogo toda hora, tem que tomar iniciativa. O Corinthians tem mais dificuldade. Agora, nos clássicos aí, a gente vê contra o Palmeiras. Estava com -1, depois -2 e não perdeu o jogo. Então, assim, acho que o Corinthians, melhor preparado, melhor, com peças em melhores condições. O Diniz monta aquele time. Porque, gente, vamos lá, o meio-campo daquele time do Corinthians ideal, o Martínez que foi embora jogou o Bidon, porque era esse meio-campo aí. Era Ranieri, era Carrillo, era Martínez e era Garro, com o Memphis e o Yuri na frente. Saiu o Martínez, entra o garoto que é muito melhor do que o Martínez. O Martínez era mais pegada, era mais da confusão, apesar que o Bidon está indo por esse mesmo caminho. É a única crítica que eu faço a ele, porque ele é muito bom jogador, olha o golaço que ele faz. Futuro brilhante pela frente, mas está entrando em polêmicas desnecessárias. Tem muita gente que elogia, o moleque alugou um caminhão na mente do adversário, o garoto, parece que tem 50 anos. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que é muito melhor ele se destacar pelo futebol que ele tem, pela qualidade que ele tem futuro para a seleção brasileira. Mais na frente aí, tem bola para isso. Mas está entrando em polêmica, entrando nessa coisa de ficar irritando o adversário. Por enquanto, ele está levando vantagem. Os jogadores estão tomando cartão amarelo e tal, mas ele tem simulado. A gente estava falando de simulação, o cara mal encosta no peito dele, parece que ele tomou um soco na cara, que ele tomou ponto no rosto. Eu, particularmente, não gosto disso. Como atleta, nunca gostei. Quando os caras ficavam fazendo essas coisas dentro de campo, cara, vamos ganhar jogando, a gente é melhor do que eles. Pra que ficar nessa coisa de querendo
enganar, sei lá, irritar sem necessidade. Irrita fazendo gol. Né? É um desabafo meu. Eu não gosto dessa atitude dele. Eu gosto dele jogando. Ele jogando, ele é muito bom. Vou repetir, ele é muito bom. Com a bola no pé, jogando. E tanto é que ele foi muito bem ontem, né? Ajudou muito o Corinthians e o meio do campo do Corinthians engoliu o do São Paulo. Concordo, acho que foi o Pascoal ou o Zé, não sei. Ou você, acho que foi você que falou. 2 volantes que não são extremamente de pegada. O Luciano ajuda, tenta, mas não é um cara de composição de meio campo de origem. O Arthur volta, o Ferreirinha tentou voltar, recompõe ali, mas fica capenga e quando pega um time montadinho, organizado, que as coisas encaixam e dão certo, né, o Corinthians hoje tem os 2 melhores jogadores pelo lado de campo, lateral jogando. O Varela está muito bem tudo, mas o Mateuzinho, ele informa, ele está numa fase há algum tempo muito boa. E o Bidu nem se fala pelo lado esquerdo também. Nunca tiveram chance em seleção, nunca foram lembrados, foi muita gente sendo convocada, mas esses 2 atletas têm sido pontos de destaque do Corinthians nas conquistas importantes do Corinthians. E o Corinthians tem uma força muito grande. Esses 2 laterais, uma zaga bem montada com o meio campo arrumado, o Memphis ainda nem está fazendo falta. E olha que o Lingard, né, ainda nem encaixou, ainda não fez aquele jogo brilhante. E o Alberto briga para todo mundo. E o Corinthians muito mais montado, muito mais com o time titular, e por isso foi melhor. Pascoal, foi um banho tático, técnico e físico. Sendo que, isso é que me alarma. O Corinthians jogou lá na Colômbia contra o Santa Fé a 2.600 com os titulares, tudo bem, jogou um dia antes, mas o São Paulo poupou os titulares no Chile contra o O'Higgins, e a gente imaginava que se fosse para ter no segundo tempo um time mais inteiro, seria o do São Paulo. Aconteceu exatamente o contrário. É só a minha opinião. Quando a parte final do jogo, o Diniz começa a fazer as modificações e piora muito o time do Corinthians. Flertou com o perigo. Piora muito o time do Corinthians. O Diniz, o Diniz botou as alterações do final da partida, o time do Corinthians perdeu força, sim, perdeu consistência. O time do São Paulo, assim, logo na abertura eu falei, eu acho muito difícil compreender um time que é poupado para um jogo, entrar em campo no outro e fisicamente não desempenhar. Não correr errado não, Pascoal? Correr errado no futebol é correr demais porque está todo mundo mal posicionado. Sim. Quando você está mal posicionado, você está correndo errado. O Zé, vendo o jogo comigo ali, a gente conversando pelo WhatsApp, falava, o Bobadilha está parecendo uma barata tonta. Não, primeiro tá porque enrolando nas costas dele. Os 2 volantes que o São Paulo colocou não têm poder de marcação. Eles ajudam, mas eles não têm uma pegada. Não é o Pablo Maia, né? O volante de pegada que o São Paulo tem é o Pablo Maia. Nem o Marcos Antônio, quando voltar. É que eu não jogo uns 3, jogador, aí um acaba completando o outro. Isso, aí um começa. Quando sai um, vem o outro. Espaços, né? Quando sai um, vem o outro e encaixa legal. É que o Zinho falou. Nos jogos que atuou, ele preenche muito mais. Todo mundo bem no time do São Paulo, o time do São Paulo é legal. O time do São Paulo joga. Mas isso acontece 2 vezes no ano. Então, mas não tem, é isso que a gente viu. Por isso que eu disse, 5-0, se sai 5-0 no jogo... Era o placar. Eu vou dizer para você, eu não estaria nem um pouco assustado, pelo que foi demonstrado. Eu não vou dizer que o time do São Paulo não teve vontade, não é verdade. Os caras têm vontade. Os caras se empenham pela camisa do São Paulo. Os caras se dedicam pelo São Paulo. O que não tem é ontem não tinha arrumação. Bagunça. Ontem não tinha arrumação. O Ferreirinha não sabia ao certo se ele voltava por dentro, se ele voltava por fora, se ele corria atrás do lateral ou se ele vinha por dentro para ajudar os volantes. O Luciano não tinha muita certeza se ele ficava perto do Caleri ou se ele voltava para pegar a bola no meio campo. Aí o São Paulo não teve marcação, não teve construção. E como diria meu avô, nem tiripiu, não aconteceu nada com o São Paulo. Você vai dizer, poxa, mas fez 2 gols. Um foi doado numa saída equivocada do Corinthians. Dinizismo para você ou não? Não, eu acho que pode acontecer com qualquer um. Aconteceria na época do Dorival? Não, a bola ia ser quebrada. Então tem um pouquinho de dinizismo. Tem um pouco, mas o Diniz falou que tem que ter coragem, que o Ranieri tem coragem e que o Daniel tem até a fala do Diniz sobre isso, o Marcão vai deixar no ponto. E eu acho que ele não se equivoca, porque o Ranieri tem muita coragem e é um cara muito dedicado. Se empenha, jogou de lateral direito bem, joga de volante bem, só não pode tirar o Ranieri da frente da zaga. Esse é o lance aí, ó. Ele tem um no fundo, ó. Pra que tem aquele jogador no fundo? Pra quebrar a bola.
Gustavo ali dentro. Tem um lá no fundo que é para quebrar a bola. O do fundo, para se apertar, quebra a bola. Ele foi sair por dentro, perde a bola pro Bobadilha e sai o gol de São Paulo. O outro gol, ali, com todo respeito, né? Ali o cara tá sozinho, hein, gente? O Mateuzinho, no segundo gol do São Paulo, ele tá absolutamente só. Não tem ninguém perto dele. O que ele foi fazer é tirar uma onda. Foi pegar um voleio, pá! Quando ele vai pegar o voleio, a marvada bate na canela dele, pimba pra dentro do gol. Olha lá, ó, não tem ninguém. Não tem ninguém perto dele. Se ele tira o corpo, a bola sai. Não, se ele mata no peito, encosta, o goleiro pega. Ali a bola, ainda mais pra ele, que é perna direita, ali é só dar a chapada assim, ó. Você fecha a perna e deixa a bola bater no seu pé e a bola vai lá. Ele foi tirar de voleio pra tirar uma onda. E nessa de tirar uma onda, a onda foi contra ele. A onda levou ao contrário. E acabou saindo o segundo gol do São Paulo. Eu acho que, assim, o time do São Paulo produziu... Eu concordo muito com o que disse o Caleri na saída do jogo. Ele falou que foi o pior jogo dele pelo São Paulo em Itaquera.